Olá, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o anteprojeto de lei complementar voltado à regulamentação do mercado de criptoativos no Brasil. Esse anteprojeto ele é de suma importância para você que é empresário, que já atua com tokenização, por exemplo, com tokenização imobiliária, ou atua no mercado de criptoativos, negociando, por exemplo, stablecoins em mercado de balcão. Ou seja, ele é um projeto que contempla o mercado de criptoativos de forma bem abrangente. E foi agora dia 26, de novembro, foi aberta uma consulta pública. Eu vou deixar na descrição deste vídeo o link onde você consegue baixar a minuta do anteprojeto. E também tem um e-mail para onde você pode enviar sugestões até o dia 20 de dezembro. Mas, do ponto de vista objetivo, eu quero discutir com vocês aquilo que eu acho muito interessante nesse projeto, aquilo que acolhe uma série de sugestões que estamos fazendo ao longo de muitos anos, seja nos nossos artigos, seja nos nossos livros, e até mesmo que já implementamos na prática em projetos de tokenização, como por exemplo um projeto de tokenização de um veículo. Então, se você quer saber sobre tokenização imobiliária, sobre regulamentação de criptoativos, fique até o final desse vídeo, porque será de grande valia, eu prometo. Bem, inicialmente vamos falar sobre a Lei 14.478 de 2022. Talvez você deve estar pensando, mas nós já não temos uma lei que regulamenta o mercado de criptoativos? Na verdade, a Lei 14.478 de 2022 ela foi vendida para o mercado como sendo uma lei, um marco legal dos criptoativos, mas na verdade é uma lei que regulamenta a prestação de serviços de ativos virtuais. Não temos como entrar a fundo, mas basicamente ativo virtual, ele é um conceito que foi copiado do Financial Action Task Force e que abrange ativos que não são necessariamente criptoativos e, por outro lado, muitos criptoativos não se enquadram no conceito de ativo virtual. Mas essa lei ordinária ela tem uma série de problemas, não vou dizer todos, mas um problema dessa lei é que ela é uma lei ordinária. Veja bem, se você conhece direito constitucional, você sabe que hoje, de acordo com jurisprudência pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, modificações estruturais no sistema financeiro nacional apenas podem ser feitas por lei complementar. Por isso, por exemplo, que hoje a lei chamada Drex, que pretende dar poder para que o Banco Central emita moeda digital, é uma lei complementar, uma lei que visa alterar, por exemplo, o inciso 1º do artigo 10º da Lei 4595 de 64, que é uma lei com status de lei complementar. E com a lei que pretende regulamentar o mercado de criptoativos, não poderia ser diferente, uma vez que nós temos mudanças estruturais no mercado de criptoativos. Ele é um mercado disruptivo. O Bitcoin, que dá origem a todo esse mercado, ele é um ativo sui generis, vamos dizer assim, totalmente novo. É uma inovação completa no mercado, certo? Então, superado isso, vamos falar agora sobre aqueles pontos interessantes deste projeto de lei. Chama atenção já para o artigo 15, que diz o seguinte, que o aceite das transações contidas em contratos eletrônicos autoexecutáveis e em contratos jurídicos inteligentes registrados em plataformas de tecnologia de registro distribuído equivale à assinatura eletrônica. Bem, isso é exatamente o que nós já fizemos quando tokenizamos um veículo. Fizemos menção expressa de que quando você transfere uma criptomoeda para o smart contract, que nós chamamos de marketplace smart contract, e você recebe um token, esse processo ele equivale juridicamente à assinatura digital, uma assinatura eletrônica, certo? Isso é fundamental em processos de tokenização, inclusive tokenização imobiliária. Esse processo ele está detalhado no nosso livro, Os 7 Passos para a Tokenização Imobiliária. Algo também muito interessante desse projeto, e aí relativo a você que trabalha com stablecoins, é o parágrafo único aqui do artigo 12º, que fala que as operações realizadas em mercado de balcão não são consideradas operações de câmbio,
mesmo que envolvam a troca de criptoativo entre contrapartes internacionais. Essas são aquelas operações, né, que o mercado usa aquele jargão over the counter, né, operações OTC envolvendo stablecoins, então não serão consideradas operações de câmbio. Isso é muito bom para o país, uma vez que incentiva não só o empreendedorismo, mas também diminui muito os custos de transação, especificamente para pessoas que precisam realizar operações internacionais. Bem, outro aspecto de extrema relevância neste projeto de lei é a delimitação de competências. Quando nós falamos sobre tokenização RWA, Real World Assets, geralmente nós estamos falando de um token usado para representar alguma coisa, algum ativo físico ou algum direito. Bem, a depender da natureza do ativo subjacente, nós poderemos ter a competência do Banco Central ou da CVM ou de nenhuma dessas duas autarquias especiais. E isso não foi feito, essa delimitação de competência não foi feita na Lei 14.478/2022, causando muita insegurança jurídica aos operadores do mercado. Então, o projeto, por exemplo, no artigo 5º, o que ele faz? Ele diz primeiro quais são os criptoativos que serão sujeitos à regulamentação, certo? E, por exemplo, no artigo 6º ele diz o que compete ao Banco Central, no artigo 7º o que compete à Comissão de Valores Mobiliários e, por exemplo, no caso do artigo 8º, o que compete aos oficiais de registros públicos. Isso é muito importante para você da tokenização imobiliária. No caso, o que seria aqui, então, de competência dos oficiais de registros públicos? Aquilo que está nos incisos 5 e 6 do caput. Que seriam o quê? Aqui do artigo 5º, vamos ver aqui. 5 e 6, tokens não fungíveis relativos a imóveis e tokens de ativos do mundo real que representem cotas ou ações de pessoas jurídicas. Exatamente conforme nós expomos no nosso livro, os 7 passos para a tokenização imobiliária. É muito importante e muitas pessoas não sabem que a tokenização é apenas uma ferramenta, certo? Muitas pessoas pensam que a ideia de você fracionar direitos, por exemplo, é algo que é possível por causa da tokenização. De forma nenhuma. A venda de frações de direito é uma prática já muito antiga, inclusive, que deu origem ao chamado o Royal Test, para você identificar se trata de um contrato de investimento coletivo, caso de uma empresa que vendia frações, direitos sobre imóveis, certo? Onde seriam feitas plantações de laranja, não temos como entrar em detalhes aqui, mas a tokenização é apenas uma ferramenta. Então, o que é importante nós sabermos? Que a tokenização ela não altera o direito, o mundo jurídico. Para que haja uma alteração no mundo jurídico, é preciso que uma fonte do direito diga isso, determine essa alteração, como, por exemplo, a lei ou o contrato. Então, por meio da lei ou do contrato, eu posso atribuir efeitos jurídicos a determinadas relações que ocorram no mundo físico, por exemplo, que ocorram no contexto de redes distribuídas. Então, eu não posso ignorar, por exemplo, no âmbito da tokenização imobiliária, a importância do registro. Do contrário, eu estou colocando o consumidor em sérios problemas. E aqui também, ver se eu consigo localizar algo também que nós sempre falamos, né, como dever aqui das tokenizadoras e das corretoras de forma geral, que é uma prática internacional no sentido de dizer que, aqui está, ó, inciso 2º do artigo 11. As tokenizadoras deverão informar seus clientes de forma clara e precisa sobre os riscos associados à negociação de criptoativos, inclusive sobre a possibilidade de perda total do investimento. Isso aqui faz parte da lógica, certo? É algo que você vai encontrar aí na Inglaterra, etc. Por quê? Porque são os fatos, os criptoativos, hoje nós estamos em um mercado em construção, então sempre há o risco de ter perda total. Há vários casos no mercado. Então é importante que isso seja informado de forma clara e precisa, e isso está contemplado aqui também no artigo 11º. Bem, esse vídeo ele já ficou longo, mas o que eu quis trazer para vocês aqui são apenas
alguns pontos de extrema importância e importante destacar. Trata-se de um anteprojeto de lei, então ainda pode sofrer modificações. Eu mesmo estarei enviando sugestões para o e-mail que estará indicado aqui na descrição do vídeo e convido você também a enviar sugestões. Mas certamente já se trata de um grande avanço. O mercado estava realmente muito preocupado com a Lei 14.478/2022, porque uma lei que trouxe completa insegurança, uma lei insustentável. Eu chamo essa lei de a pior lei já feita no mundo, né? Porque sequer traz um conceito de criptoativo de forma a dar segurança, em primeiro lugar, para o empresário, que deverá nortear a sua conduta. E realmente trouxe muitos problemas, porque tudo deve ser pensado em conjunto. Então, o conceito que eu terei aqui, por exemplo, nessa lei, certamente ele vai influenciar, por exemplo, o âmbito do direito tributário. Então, uma hora, por exemplo, a Receita ela fala de criptoativos, outra hora ela fala de ativo virtual, ou seja, não tem nenhuma base. E nem poderia ter, porque conforme eu disse, se trata de uma lei ordinária que apenas traz algumas diretrizes e deixou tudo na mão do Banco Central. Veja, do Banco Central, recentemente um dos diretores do Banco Central disse que o mercado de criptoativos é uma novidade. Óbvio que é uma novidade, todos nós sabemos disso. Ou seja, não está no escopo, né, da autarquia fazer uma regulamentação abrangente conforme esse mercado ele precisa. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e posso trazer mais detalhes ainda, inclusive sugestões aqui no canal. E para finalizar, né, deixando claro que no nosso livro Os 7 Passos para a Tokenização Imobiliária, você já vai ver vários desses conceitos aqui aplicados na prática. Então é uma forma de você já se adiantar ao que acontecerá no mercado. Grande abraço.